O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vai se encontrar com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, após o mesmo ter protagonizado um show tenebroso de xenofobia contra o Brasil. Não adiantou o Vampetaço e nem Eduardo Paes, tá vendo? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Opa, aí, pronto, erro meu. Dai. Enfim, Frederic Sophie. Merz, aquele lá que deu graças de ir embora de Belém, né? Então, a gente vai falar sobre isso também, de uma perspectiva fantástica, explicando o que ele falou e talvez o que o Lula vai fazer encontrando esse homem. Claro, ele foi criticado por muitas pessoas no Brasil, vários estadistas. Eu vou te pedir já para começar o vídeo mostrando o que ele fala quando ele chega na Alemanha e ele critica o Brasil, um pouquinho dessa repercussão, para a gente chegar no ponto central que é sobre dinheiro. Isso tudo é sobre dinheiro. Autoridades brasileiras reagiram com indignação às declarações do chefe de governo alemão Friedrich Merz sobre Belém do Pará, que cedia a COP30. Em um congresso empresarial em Berlim, o chanceler elogiou a beleza da Alemanha e afirmou que toda sua comitiva ficou feliz por deixar a cidade amazônica. Merz participou nos dias 6 e 7 de novembro da cúpula de líderes que antecedeu a Conferência Climática da ONU, quando prometeu uma contribuição significativa à iniciativa brasileira de criar um fundo de investimentos para a proteção de florestas tropicais, embora sem mencionar valores. As declarações feitas na última terça-feira repercutiram quase uma semana depois na imprensa brasileira e geraram uma onda de reprimendas. Na rede social X, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse: "É curioso ver como quem contribuiu para o aquecimento global acha estranho o calor da Amazônia. Um discurso preconceituoso do chanceler alemão Friedrich Merz revela mais sobre quem fala do que sobre aquilo do que fala, e cobrou menos promessas e mais apoio concreto para quem protege as florestas." Na mesma plataforma, o prefeito de Belém, Igor Normando, publicou: "Lamentavelmente, o chanceler alemão destila preconceito e arrogância em seu discurso, muito diferente de seu próprio povo, que demonstra nas ruas de Belém fascinação por nossa cidade." A capital paraense é uma cidade de clima tropical, com 1,4 milhão de habitantes, metade deles vivendo em favelas. Determinado a realizar a conferência em Belém para mostrar ao mundo a realidade da população amazônica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentou críticas pela escassez de hotéis para receber mais de 40 mil credenciados. Ele, na Pronto, verdade, Sophie, eu devia ter ido num. trouxe essa matéria e ela é ótima. O Lula falando que ele devia ter ido no Carimbó, em outros lugares. Essa sequência também é muito boa. Mas tem uma questão, né? O Messi, quando ele faz uma crítica ao Brasil, e desculpa, não adianta ninguém vir para cá me dizer que a fala dele dizendo que ele veio para o Pará e voltou logo, porque ele gosta mesmo de Berlim, porque a Alemanha que é bonita. Isso não tem uma fala ligada ali só a gostar do seu lar, fazer viagens longas. Isso tem uma fala que é sim xenófoba, isso tem uma fala que é sim do descaso socio-racial e também da diferença cultural, mas também social das pessoas daqueles países. A favela na Alemanha, a periferia da Alemanha, né, que não tem favela até a periferia, é totalmente distinta do processo de favelização de periferia que passamos no Brasil, que tem no Brasil. Então, isso já gera um estranhamento e automaticamente gera isso aqui, ó, que a gente já define como racismo. E Eduardo Paes, para mim, Sofia, foi uma das melhores pessoas a falar sobre esse tema. Vou te pedir para trazer a fala do Paes, que ele explica muito bem sobre isso. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, subiu o tom contra o chanceler alemão. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. Olha lá. A publicação foi feita no X e apagada horas depois. Eduardo Paes disse que o prefeito de Belém e o governador do Pará foram muito educados ao responderem à fala de Friedrich Merz. Paes disse, abre aspas, "Como meus amigos são muito educados, eu digo aqui o que eles pensaram. Filhote de Hitler, vagabundo nazista." Fecha aspas. Pouco tempo depois, o prefeito carioca apagou a mensagem e fez um novo post. Abre aspas.
Já dei minha desabafada de hoje. Fiquem tranquilos no Itamaraty. Viva a amizade entre Brasil e Alemanha, que me emociona. Fecha aspas. Ainda foi irônico, gente. This is what you're going to get with our Não new flash queremos sale. jogo, Sofia, não queremos jogo. Gente, que maravilha! O Eduardo Paes, ele, ao mesmo tempo que eu tenho uma relação de amor e ódio com o Paes, tá, gente? Ao mesmo tempo que ele consegue ser o Eduardo Paes, ele é o Eduardo Paes, vocês entendem, né? Nisso eu concordo 100% com o Eduardo Paes, gente. A fala dele é uma fala que vem de uma forma discriminatória, por mais que as pessoas queiram passar a mão. No entanto, Sophie, a gente precisa lembrar de uma coisa que é o principal nisso, que é o seguinte, o Lula, ele não é um líder de torcida, ele é um estadista. E ele tem, sim, que falar com todo mundo. Ele tem, sim, que dialogar com todo mundo. E ele vai agora para o G20, que vai acontecer na África do Sul. E ele vai fazer o que na África do Sul, no G20? Ele vai agora fazer reuniões com esses líderes que são importantes para conseguir, inclusive, parcerias e financiamentos. Uma das coisas que já aconteceu justamente após essa fala alemã, do MERS, foi a Alemanha definir o valor que vai investir no fórum, no investimento, no fundo das florestas, que é um valor de 1 bilhão de euros. Agora, na África do Sul, na cúpula do G20, o Lula ele vem prometendo que ele vai tentar uma cooperação econômica internacional maior. Então, ele já está na África do Sul, à margem da cúpula, ele já se encontrou, já fez reuniões, ele vai ter reuniões com o Fórum Índia, Brasil, África do Sul e BAIS, no dia 23, no domingo. Ele também vai visitar países como Moçambique, e sim, na agenda dele tem lá um encontro com o MES, em que eles devem certamente tratar sobre solidariedade, igualdade e o processo de sustentabilidade com relações institucionais. Inclusive, a gente fez um corte já falando da redução do tarifaço do Donald Trump. Também está programado para esse encontro do G20 uma reunião do Lula com líderes dos Estados Unidos, que devem estar por lá. Isso não quer dizer o Donald Trump, tá? São relações com estadunidenses que devem estar no G20 e podem continuar o diálogo sobre a tarifação brasileira. Uma coisa, viu, Sofia, a gente precisa lembrar que é o momento de encontros e abertura de agendas, de fechamento de acordos que já são feitos pelas equipes ao longo de todo o momento. Então, de fato, o Lula não comprou uma briga. O que ele fez, quando ele soube, né, quando foi questionado, ele foi no palanque e falou, ele não visitou, não viveu o Pará, ele deveria ter vindo comer maniçoba, deveria ter dançar carimbó. A fala dele foi nessa linha e eu concordo plenamente que o Lula não precise brigar diretamente, porque a gente tem pessoas ao redor dele para fazer isso. Uma delas foi o Eduardo Paes, e eu adorei a resposta do Paes e o vampetaço que rolou contra o chanceler da Alemanha, Sofia, e você. Inclusive, eu achei pouco o vampetaço. Eu achei que poderia ter sido mais. Não sei o que as pessoas estavam fazendo, né? Foi pouco, mas tudo bem. Vamos lá, Sofia. Vamos lá, Dai. Eu me senti assim quando eu vi a resposta do Eduardo Paes. Notícia aqui de 2020, página fora, Eduardo Paes declara apoio à paz. Cara, pra mim isso foi um dos melhores momentos da política brasileira. Uma página do Facebook fora, Eduardo Paes declarou apoio ao Eduardo Paes porque ele estava concorrendo contra o Crivella em 2020. E eu me senti um pouco assim, sabe? Porque, gente, o Eduardo Paes não é assim uma figura muito digna de admiração, mas nessa a gente teve que bater palma. Nesse a gente teve que bater palma. E eu concordo com você. A minha vontade seria ver o Lula chegar lá e fazer com o Merz o que o Trump fez com o Zelensky, com o Ramaphosa, sabe? De humilhar publicamente na frente das câmeras e tal. Mas a gente sabe que diplomacia não funciona assim. E o Lula sabe se portar como se espera na diplomacia tradicional. Então, não existe a menor possibilidade, eu não consigo sequer imaginar
assim, a possibilidade do Lula de fato ir humilhar o Merz publicamente na frente das câmeras. Ele fez o discurso dele ali, o Lula chegou a falar, se ele tivesse curtido um pouco mais, ido num barzinho e tal, ele teria... Ele fez isso porque ele tinha que fazer, e o Merz sabe que ele tinha que fazer, porque se o Lula não falasse nada, ia se queimar na política interna. Então o Lula tinha que fazer isso. E o Merz não vai ficar bravo com o Lula ter feito isso, porque ele sabe que diante da merda que ele fez, o Lula tinha obrigação de fazer isso. Mas, entre os dois, isso aí meio que zerou o placar, sabe? Eles agora vão se encontrar como se nada tivesse acontecido, porque é isso que se espera na diplomacia tradicional e é isso que os dois vão fazer. Agora, isso é o que se espera na diplomacia tradicional. E o que se espera na diplomacia tradicional também, sabe o que é? Que por mais que o Lula não humilhe ele publicamente, o Lula também não vai esquecer. E os brasileiros não vão esquecer, então isso vai ser cobrado, de uma maneira ou de outra, mesmo que não explicitamente, isso vai ser cobrado. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Só, eu só queria colocar o comentário da Jaque, que ela fala que mora aqui há 31 anos e digo que lugar bonito é Suíça e Holanda. Então, nem uma brasileira que mora na Alemanha está achando a Alemanha o lugar mais lindo do mundo. Deixa o Messi lá, com o país dele. Ficamos, Sophie. Perfeito, ficamos por aqui então. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.